Dizer do quadro que ele é bonito é dizer muito pouco, porque ele é bonito. Mas muito mais do que isso, ele é impressionante e profundamente impressionante. E desperta de molde a despertar muita piedade. E é, enquanto tal, que eu quero fazer dele objeto de um santo do dia. Agora, à primeira vista, quando me foi apresentado o quadro, eu fiquei chocado, porque as feridas do corpo sagrado de nosso Jesus Cristo estão apresentadas com um tal realismo e de um modo tão brutal que o instinto de conservação do homem clama com aquilo, tem a tendência a fugir daquilo e achar que não é arte representar um horror daqueles de um modo tão horripilante. O que é, de nossa parte, um primeiro impulso que deve ser dominado, porque é uma ingratidão. Tal será que nosso Senhor Jesus Cristo, tendo sofrido tudo que ele sofreu por nós, nós não queiramos sequer olhar para o corpo chagado dele, porque isso pode nos desagradar. É uma ingratidão e é uma falta de respeito sem nome. Com o primeiro impulso se compreende, uma coisa quase física, mas a ingratidão em consentir nesse impulso. O meu ver mais impressionante de longe é esse. Vejam o olhar. A primeira delas que me chama mais atenção é um olhar profundamente pensativo, profundamente meditativo. É bem verdade que a dor está presente. É o olhar de uma pessoa que sofre e sofre profundamente. Mas, por cima da dor, eu não sei se os senhores notam que há uma reflexão profunda, uma reflexão consternada de quem pensa e pensa profundamente a respeito do que lhe está acontecendo, a respeito do significado transcendente, do significado metafísico, do seu significado sobrenatural de todas as dores pelas quais ele está passando, e que faz propriamente uma meditação. É uma meditação sobre a sua própria paixão, como ele gostaria que nós fizéssemos. Uma meditação que, segundo eu interpreto, olhando a face sagrada, parte de um ponto altíssimo, do mais alto ponto de consideração em que uma mente humana possa colocar-se. Mas é, ao mesmo tempo, uma meditação que vai até o mais concreto, ao mais palpável, ao mais miúdo, ao mais distante da transcendência, e une tudo numa vista em comum, une tudo numa só consideração. E é a consideração global não só do que fazem contra ele, mas também do que fazem por ele. Não só os homens vivos então, mas todos os homens que ao longo dos tempos considerariam esse passo da paixão e que seriam frios, seriam indiferentes, seriam cruéis ou o adorariam, transportados de amor, de admiração e de veneração, considerando a situação que ele está. Tudo isto é considerado aí. E isso me faz lembrar a palavra do profeta Simeão sobre ele. Pedra de escândalo que dividiria os homens para a perda e a salvação de muitos, e para que se revelassem as cogitações de muitos corações. Quer dizer, dividindo a história, cindindo a história de alto a baixo em dois. Os que eram dele e os que eram contra ele, salvando uns e perdendo os outros. Me parece que essas considerações todas, e outras ainda altíssimas, um mundo de considerações, estão expressas nesse olhar, que, como os senhores veem, pousa ao longe, num ponto indefinido. Mas, de outro lado, e esta projeção não apresenta isso tão bem quanto a própria estampa, me parece discernir nesse olhar três aspectos. Primeiro, muita dor física que se exprime aí, seguida de muita angústia diante da dor que vem. É uma figura que está em todo o tormento e que sente o tormento, que ainda vem, está no meio do tormento. Ele está, portanto, no auge do horror, em que ele ainda não sofreu tudo e que, portanto, a morte que o libertará ainda está longe, mas em que ele já sofreu tanto que ele perdeu toda a força para resistir, mas ainda tem que aguentar enormemente. Há portanto, uma ansiedade, uma angústia, mas que angústia doce, que angústia suave, que angústia sem agitação, que angústia confiante. Isto tem uma saída. Meu Pai atenderá minha prece e eu chegarei até o fim. Isso tem um sentido. Agora, de outro lado, eu não sei se os senhores veem, a tristeza profunda, mas uma tristeza moral. Como que, divinamente decepcionado,
com aqueles que o abandonaram. Ele está pensando também em algo que o angustia enormemente, que é magnífico, e que é Nossa Senhora e a dor que Nossa Senhora está sofrendo. Mas, por cima disso, a mim me parece ver os olhos do pensador, que está meditando, que está pensando, que está fazendo filosofia e teologia daquele acontecimento central da história, que é a sua paixão e sua morte, e que com isso tudo está rezando, está orando. A meu ver, é manifesto que é uma oração, uma magnífica oração.